Olá pessoal, eu me chamo Rômulo Araújo, eu sou psicólogo clínico, certo? Também psicólogo educacional e fui convidado aí pelo pessoal do Projeto Juventude, da qual eu também fiz parte, em 1997. Comecei em 95, na verdade. Em 94, na verdade. Mas que alegria, né? Pelo convite de vocês, certo? E eu queria compartilhar um pouquinho, né? Com vocês, pretendo fazer algo bem formal, certo? Um pouco de orientação, de reflexão sobre o tema que me foi pedido, né? O pessoal me pediu para falar sobre lidando com os desafios emocionais, né? Lidando com os desafios emocionais, certo? Então, a gente vai refletir um pouquinho juntos, tá bom? Eu sempre digo, né? Vir ao psicólogo é muito ativar nossa função reflexiva, certo? Então, que esse momentinho, né, a gente possa realmente se imaginar, talvez você está aí no grupo do pastoreio, em reunião, numa formação, mas se imaginar num grande setting, certo? Esse ambiente aqui do terapeuta, esse ambiente da clínica, e a gente vai ativar nossa função reflexiva, né? Tem muito conteúdo aqui que você tem lá no Google, que você tem livros, atenção com o Google, mas que tem muito artigo bacana, mas eu queria de fato ativar a tua função reflexiva, né? Porque eu também fui pastor de grupo de oração muitos anos, né? Amava esse ministério e, e é cuidar de almas, né? Cuidar de almas, cuidar de vidas, cuidar de histórias, né? Cuidar de pessoas que às vezes têm uma família adoecida, que tem um trauma de infância, que tem uma dependência química, emocional, afetiva, né? Que tem um problema grave de estima, né? E aí a gente vê todas as problemáticas da sociedade de hoje, mas, digamos assim, a nossa missão é cuidar, né? Cuidar daquela alma, zelar por aquela alma. E aquela alma, de fato, ela vive desafios emocionais, né? E aí o que fazer, tá bom? Então, vamos refletir junto. O primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse juntos é sobre algo muito bacana que o Papa Francisco fala, né, acerca de educação, de formação. O que o Papa Francisco fala? Ele diz que a gente precisa educar três órgãos, três membros, né? A cabeça, o coração e as mãos, certo? Então, quando eu lido com pessoas, né, seja no pastoreio, seja na formação, né, seja na educação, seja aqui eu no meu consultório, né, eu preciso ter em mente que eu devo cuidar, né, da cabeça, do coração e das mãos de alguém, certo? O que isso quer dizer, né? A cabeça, a gente pode pensar toda a dimensão cognitiva, certo? A dimensão cognitiva, intelectual, né? A dimensão do pensar, o pensamento, certo? O coração, a gente pode pensar nas emoções, nos afetos, né? Não existe vida sem afeto, não existe relação sem afeto, né? O afeto, ele é de fato o colorido da vida, ele é o colorido desse pensamento, né? E as mãos, o que são as mãos? A ação, certo? Comportamento, né, de alguém. Então é bacana porque a gente pode justamente, quando a gente pensa cabeça, coração, mãos, a gente pode pensar em saúde mental, em vida psíquica, né? A gente pode pensar o quê? Em pensamento, emoção, ação, certo? E existe de fato uma conectividade nisso, né? Os meus pensamentos vão influenciar as minhas emoções,
As minhas emoções, elas também influenciam o meu pensamento, e de tudo isso aqui vai o quê? A ação, né? Vai as minhas ações, né? Será que eu estou bem? Será que eu estou feliz? Será que eu tenho uma vida, né, que cresce, que evolui? Será que eu estou, né, deprimido, ansioso? Será que eu me bloqueio, certo? Mas é justamente essas três coisas, né? Um, dois, três, né? Cabeça, coração, mãos, pensamento, cognição, emoção, afeto e ação, comportamento, né? Então, é muito complicado quando, digamos assim, a gente o que que a gente vai ver quando a gente acompanha alguém? A gente vai se deparar com as ações daquela pessoa, né? Ah, eu tô achando aquela pessoa tão triste. Ah, eu tô achando aquela pessoa, ela tá chorando muito. Ah, eu ligo, aquela pessoa não me atende. Ai, como ele tá cabisbaixo. Ou seja, o comportamento, ele fala. Mas aí eu preciso ir no profundo, eu quero ir no profundo, ir no coração e na cabeça, né? Quais são as emoções que aquela pessoa está vivendo? Quais são os pensamentos, a cognição que aquela pessoa está vivendo, né? E aí eu queria muito, né, que você de fato gravasse essa metáfora do Papa Francisco. Coração, cabeça, coração, mãos, né? Para a gente de fato entender o funcionamento de alguém, certo? Para a gente entendendo esse funcionamento psíquico de alguém, a gente perceba que a gente precisa, como pastores, formadores, né, levar esse funcionamento a uma evolução, né? Na psicologia a gente chama evolução, né? No ambiente religioso a gente pode chamar santidade, né? Para o mundo a gente pode chamar felicidade, não é isso? Então eu quero partir dessa metáfora para a gente falar sobre saúde mental e os desafios emocionais, certo? Quando a gente pensa em saúde mental, é muito importante a gente de fato entender esses dois braços, né? O braço da cognição e o braço da emoção, certo? Gente, é impressionante, né? Imagina, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer o Enem, né? Imagina que a cabeça dela, né? A prova está se aproximando, é muito concorrido, eu não estudei o suficiente, eu não sei se eu vou conseguir, tudo pensamento. E aí, o que que esse pensamento produz? Emoção. Quais são as emoções que ele sente? Ansiedade, medo, pavor, impotência, certo? Então, a saúde mental, ela funciona com essa cognitividade, né? Por isso que é muito importante, por isso que alguns psicólogos, eles trabalham com a TCC, né? Terapia cognitivo comportamental, ou seja, eles vão trabalhar muito com a cognição e a emoção, certo? A mesma coisa para as coisas positivas, né? Imagina que ele conseguiu passar no Enem, né? E qual a emoção que aquilo provoca? Felicidade, né? Vitória, né? Aquela sensação de júbilo, de sucesso, né? De resiliência, certo? Então, pensamento negativo, emoção negativa. Pensamento positivo, emoção positiva, certo? E aí, digamos assim, se a gente tem essa boa conectividade, a gente tem uma boa saúde mental, né? A gente goza de uma boa saúde mental, certo? Sabe assim, aquela pessoa que é super otimista, que é super carismática, né? Que faz atividade física, que estuda, que namora, né? Que é disposta para servir. Geralmente são pessoas que têm uma emoção, uma emotividade bem alegre, bem feliz, né? Bem para cima, porque essa cognitividade, essa conexão, ela está positiva, né? Ou seja, então existe a saúde mental. E o contrário, né? Aquela pessoa sempre tensa, aquela pessoa sempre chorosa, aquela pessoa então
muito irritada, muito intolerante, muito agressiva, muito impulsiva, a emoção dela, o que que tem ali? É raiva, ódio por alguma situação, ruminação, ela não para de ruminar aquela história, ela não para de pensar naquilo, e ou seja, a saúde mental dela está em déficit, está negativa, certo? Então, para você entender de saúde mental, é muito importante você, primeiro, essa metáfora do Papa Francisco, certo? Que eu achei ela fantástica. E dois, entender bem esse funcionamento da saúde mental, né? Cognição, emoção, certo? E aí, vou começar a entrar no nosso tema, né? Como é que eu lido com os desafios emocionais, certo? Primeiro, como é que eu percebo que existe desafio emocional, né? Eu sempre digo, e vocês já devem ter ouvido falar também nessa frase, o corpo fala, né? O corpo fala, né? Quando na psicologia, na psiquiatria, na medicina, quando a gente fala que o corpo ele somatiza, né? O que é o somatizar, né? O somatizar é o meu corpo que vai expressar aquilo que está dentro dele, né? Então, quando a gente quer detectar se a saúde mental de alguém não está legal, a gente precisa ver os alarmes. Os alarmes é o que? O corpo que fala, né? De repente, aquela pessoa que chora muito, aquela pessoa que está muito ansiosa, aquela pessoa que vive tendo constante crises de pânico, que é muito comum, aquela pessoa que está vivendo uma questão de automutilação, certo? Que isso também é muito comum, sobretudo nos pré-adolescentes, nos adolescentes antes dos 15 anos, né? Ou seja, o corpo fala, algo não está bem, ele está vivendo um desafio emocional, certo? E aí é muito interessante, né, a gente também entender, né, tu pode perguntar, Romulo, por que o corpo não está bem, né? Por que a saúde mental não está bem, né? Eu sempre digo, né, um problema de saúde mental, qual o gatilho dele? Alguma situação de estresse, né? Esse estresse ele pode ser interno e ele pode ser algo externo. Mas o que que acontece? O estresse, gente, ele vai danificar, ele vai quebrar, ele vai romper aquela homeostase do ser humano. Que a homeostase é o equilíbrio, né, do funcionamento do corpo, da mente, de alguém, né, do corpo de alguém. E o estresse ele danifica, ele rompe esse equilíbrio homeostático, né? E aí eu queria refletir com vocês, né, assim, tô dando quase assim a raiz de tudo, né? Como é esse estresse, né? Por que que esse estresse ele rompe essa homeostase, esse equilíbrio interno? E aí provoca sintomas, e aí provoca danos na saúde mental, e aí os desafios emocionais, né? Esse estresse, na verdade, né, quando a gente pega, sei lá, o adolescente, o jovem, de fato a gente precisa refletir dois pontos, certo? Primeiro ponto é um fator interno, né, que seria o próprio desenvolvimento do jovem, né, o desenvolvimento biológico. Imagina, né, o pré-adolescente, o adolescente, imagina o corpo que muda, imagina essa ruptura, né, do luto do corpo infantil, ou seja, eu não sou mais aquela criança, a minha relação não é mais a mesma com os meus pais, né? Eu quero, digamos assim, sair, eu quero ter um grupo de identidade com o mundo, eu quero ser acolhido, e aí entra a sexualidade com muito hormônio, aí entra a afetividade, né, a primeira experiência de apaixonamento, e aí entra também os desafios da orientação sexual, né, se existe algum desafio, algum trauma,
algum medo, alguma falta de orientação. Imagina a confusão interna que aquele jovem vive, principalmente nesse âmbito afeto e sexo, afetivo, sexual, né? A consolidação da identidade dele, né? Então, de fato, é importante a gente perceber que esse é um estresse que não é externo, né? Mas ele é interno, né? De fato, faz parte do desenvolvimento psíquico dele. E aí é muito importante a gente ver se os desafios emocionais que aquele jovem está vivendo, muita irritabilidade, muita tristeza, né? Vontade de morrer, ou então aquela pessoa muito elétrica que não para, se talvez esses desafios não venham desse estresse que é natural que ele vai viver. O corpo está em transformação, né? Quando a gente estuda, a gente entende que a plasticidade cerebral de alguém, ela vai de 0 até 25 anos, né? Ou seja, o adolescente ele ainda está em plena plasticidade cerebral, né? Tem muitos sinapses, tem muitas coisas que ainda não foram totalmente consolidadas, né? Por isso que é um processo, né? Às vezes aquela pessoa tem ações de alguém bem maduro e aí a gente fica admirado, e às vezes aquela pessoa tem reação totalmente infantis, né? Porque ela é e não é ainda adulta, ela é e ainda não é madura, né? É um processo, né? Vezes aquela criança volta e vezes aquele adulto vem de uma maneira sábia, né? Mas é muito importante a gente entender esse contexto que o adolescente vive. A ruptura do corpo infantil. Imagina quantas problemáticas de estima, né? E o corpo da gente na adolescência ele cresce loucamente, né? Então, tem dias que a gente se acha horroroso, tem dias que a gente se acha a última Coca-Cola, né? E aí entra se eu tô gordo, se eu tô magro, o cabelo, e aí entra a tatuagem, o pince que às vezes o adolescente quer, o jovem quer e a família não quer e outras coisas existem ali no meio, né? Imagina a questão da moda, da aceitação, eu tenho que usar isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Eu tenho que ser igual ao pessoal da minha turma. Então, tudo isso de fato são desafios que o adolescente vive, são estresse. E esse estresse, ele vai de fato, digamos assim, gerar esses desafios emocionais, né? Desafios emocionais. É muito comum, né, o jovem que... Essa é a minha câmera, certo? É muito comum um jovem que vive, por exemplo, o desafio da automutilação, né? Lembro que ano passado eu trabalhei bastante em escolas, né? Além de trabalhar aqui no consultório, também trabalho na educação e eram muitos jovens, né? Que vinham só de manga comprida, porque se cortavam, né? E aí até parando já para explicar a automutilação, o que significa aquilo, né? O adolescente ele vive um desafio mental, psíquico tão forte, uma dor tão forte, e ele vai o que? Se cortar para tentar esquecer aquela dor psíquica, né? Porque existe de fato uma dor e para alguns até uma dor prazerosa, à medida que ele vai se cortando devagarzinho. Então, a tentativa dele é um mecanismo de defesa, ou seja, ele quer esquecer a dor psíquica. Só que aí é muito perigoso porque, primeiro que aquela dor psíquica, ela não se resolve desse jeito, né? E esse comportamento, ele pode, digamos assim, chegar até um suicídio, né? Até tentar contra a própria vida dele, né? E lembro que muito bacana que a gente começou a reunir esses jovens, a explicar isso, a falar sobre isso e a propor, por que tu não enfrenta o desafio psicológico? Né? Por que tu não enfrenta o desafio da tua autoestima? Por que tu não enfrenta, né, os desafios, né, dos teus afetos, sexualidade que está se formando? Né?
Por que que tu não tem um pouco de paciência? É normal, esse processo existe. Vai passar, e passa, né? Mas não adianta tu, digamos assim, tentar resolver de outro modo que no fundo não resolve nada, né? É uma perca de tempo, certo? Então, muito bacana quando a gente explica ao jovem, ao adolescente, o que ele vive, né? E que ele precisa o quê? De um pouco esperar os processos da vida acontecerem, né? Mas esse estresse, como eu falei, ele pode ser interno, que faz parte desse desenvolvimento, né? Hormônios, emoções, orientação, tudo isso. Mas esse estresse ele também pode ser externo. Imagina quando esse jovem vive a dimensão de um luto familiar. Imagina quando esse jovem vive o desafio de um pai que perdeu o emprego. Imagina quando esse jovem vive o desafio de os pais que estão se divorciando. Imagina esse jovem adolescente quando vive o desafio de alguém que está muito doente na família. Ou seja, são fatores externos agora, mas que também vão provocar gatilhos internos, gatilhos de desafios emocionais, gatilhos que vão deixar eles, né, exaustos, certo? Muito cansados, gatilhos que podem provocar ansiedade, depressão, automutilação, que eu já falei, né? E até o retorno de traumas antigos, certo? Muito interessante isso, né? E aí eu comento, por exemplo, a ansiedade, né? Gente, a ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma emoção normal ao ser humano. Até certo ponto, ela deve existir, né? Mesmo exemplo do Enem. Imagina que o Enem está chegando, aquilo me dá ansiedade, mas aquela ansiedade ela não rompe a minha barreira homeostática, né? E aí ela me ajuda o quê? A ser mais rápido, a estudar mais, a ser mais, né, a produzir mais, a ser mais criativo, a utilizar mais o meu tempo, porque eu tenho pouco tempo. Então, a ansiedade, até certo ponto, ela é importante, né? Ela é importante para a nossa sobrevivência, ela é um alerta de perigo, eu tenho que fazer algo. O problema é quando essa ansiedade, ela vira patológica. O que é ansiedade patológica? Pensamentos muito exagerados, né? Catástrofe, leitura de pensamento do outro. Ele está pensando isso de mim. Vai acontecer o pior. Eu não vou conseguir. E aí, pensamento, emoção, ou seja, eu vou ficando cada vez mais tenso, cada vez com mais medo, cada vez mais estressado, né? E aí eu tenho a síndrome de pânico, ou seja, o meu corpo ele vai somatizar e eu vou ter taquicardia e eu vou suar e eu vou às vezes desmaiar, certo? Entendam aí toda a conectividade, certo? Automutilação, já falei. Eu queria falar também dos traumas, né? É muito comum a gente hoje ver pessoas que têm traumas, né? Traumas fortes, né? De infância, adolescentes que quando crianças foram mexidos, né, por tios, né, na parte realmente sexual, genital, né? Adolescentes que não tiveram a oportunidade de uma boa orientação nesse sentido. E aí, diante dos desafios novos, o que é um trauma, né? Um trauma é uma marca forte, que deixa marcas na psique. E o tempo passa, mas no momento presente, se eu me deparo com alguma situação que remete àquele trauma, eu alarmo, eu tenho medo, né? Por exemplo, se eu tive um pai muito violento, que bebia, que quebrava as coisas dentro de casa, né? Na hora que aquela adolescente começar a namorar alguém que é violento, ela vai sentir um pavor, porque volta o cérebro, né? Aquilo que aconteceu volta, o cérebro relembra aquilo.
E aquela pessoa vai sofrer, vai ter muitos desafios emocionais. Até ela entender que é um outro tempo, que é uma outra pessoa, até de fato ela perdoar aquele pai e etc. Aí é outra palestra, né? Mas enfim, gente, é importante que você, ao acompanhar, detecte qual é o estresse que ele vive para ter desafios emocionais, né? É um estresse interno, faz parte do desenvolvimento, ou é um estresse externo? Algo externo que está acontecendo, está mexendo com o emocional dele. E esse emocional ele vai somatizar, o corpo ele vai falar, o corpo ele vai gritar, o corpo ele vai alarmar, certo? Então é muito importante de fato. Me pediram para falar um pouquinho sobre a dependência afetiva, né? E as redes sociais, certo? E aí eu também queria que influir demais, né? Nos desafios emocionais. Todo mundo, né? Quer ter aquele melhor amigo, né? Será que isso existe? Eu tenho muitos amigos, né? Mas eu te confesso que eu tenho dificuldade de dizer qual o melhor, acho que eu não saberia. Porque de fato cada um tem um lugar dentro de mim, né? Cada um tem uma história dentro de mim. Então eu prefiro dizer que eu tenho muitos amigos, né? Do que dizer que eu tenho o melhor amigo e será que eu sou o melhor amigo de alguém, né? Isso é uma grande crise, né? E é interessante, o que é a dependência afetiva? É um desejo de viver uma simbiose, né? Tudo que ele quer, eu quero, tudo que ela quer, eu faço, tudo que ela faz, eu faço também. Tem que combinar tudo comigo. Se eu não estou bem, aquela pessoa também não deve estar bem. Se aquela pessoa não está bem, eu estou péssimo, né? Eu tenho que ligar 24 horas, né? E aí, a gente precisa também, né, que a gente chama aqui na psicologia, no consultório, de psicoeducação, certo? O que é a psicoeducação? Eu vou explicar àquela pessoa o fenômeno, né? E quando a gente fala em dependência emocional, afetiva, quando a gente fala em simbiose, a gente precisa explicar. Tudo que é simbiótico, um dia vai explodir. Pô! Vai acabar, certo? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é tão pessoal, ele é tão individual, né? Nem irmãos gêmeos são iguais, gêmeos univitelinos, né? Que o ser humano, ele é altruísta, ele precisa da diferenciação, né? Então, digamos assim, aquele casal que é muito simbiótico, que tem uma dependência afetiva enorme, essa relação, ela é findada ao fim. Ela vai acabar. Porque chega um momento que cada um quer ser você, que quer desabrochar o seu eu, né? E a gente precisa fazer as pessoas entenderem isso, né? Uma coisa que eu faço bastante, né? Eu sei que às vezes tem uma paixão, tem uma atração sexual muitas vezes no meio, né? Tem uma idealização, certo? Né? Tem várias alicerces, essa dependência emocional, afetiva, mas a pessoa chega num ponto de sofrimento quando esse processo começa a cair, né? E como é importante, né, digamos assim, ela desfocar, né? Tem muitos pacientes que eu questiono, tu só tem essa pessoa? Quem são as outras pessoas? Desfoca, 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 né? Te abre para novos afetos, te abre para novas pessoas, novas relações, né? E essa coisa que eu acho que é o mais verdadeiro, cada amigo tem um papel na nossa vida, né? Cada amigo, né? E eu preciso também preservar minha individualidade, né? Imagina que nem no matrimônio, eu sou casado e eu e minha esposa, é óbvio, né, que a vida conjugal, a união conjugal, morar juntos, ter os mesmos projetos de vida nos une muito, mas tem uma parte que é um pouco a minha vida e a vida dela,
né? Tem coisas que ela gosta de fazer e eu não gosto, tem coisas que eu gosto, ela não gosta, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, a gente precisa o quê? Se respeitar, né? E ao mesmo tempo que eu tenho ela, que é a maior de todas as amigas, amigos, né? Mas eu também posso ter outros amigos. É diferente, né? E aí a gente precisa explicar ao jovem isso, né? Eu lembro agora de, recentemente, uma grande amiga minha, a gente, né, fez muito acamps juntos, né? Ela coordenava a limpeza no acampamento, né? Isso eu tô falando de 96, 1997. E eu, na época, eu coordenava o lazer, enfim. E recentemente o pai dela veio a falecer. E foi tão doído, né? O pai dela descobriu um câncer e em menos de um mês o pai dela veio a falecer, certo? E foi muito doído, muito, né? Muito, né? E eu, sabe, assim, a vontade que eu, né, quando teve o velório, eu fiquei bastante tempo, né? Fiquei realmente o máximo de tempo. E eu também já perdi, né, entes queridos, e sei que essa dor é muito forte. E no outro dia o meu desejo era de ligar, era de ir na casa dela, era de estar, era de, sei lá, de querer que ela não sofresse, né? Só que quando a gente vive esses momentos, como é importante também um pouco de solitude, diferente da solidão. Solitude é eu preciso estar um pouquinho sozinho comigo, para sentir aquela dor, para elaborar aquela dor, né? Os primeiros dias, né, quando a gente perde alguém é horrível, uma dor enorme, um vazio enorme. Mas eu comecei a dizer para mim, né, meu Deus, se eu pudesse eu pegava esse sofrimento dela, mas se eu quero o bem dela, se eu quero que ela elabore aquele luto, se eu quero que ela ressignifique aquela dor grande que ela está sofrendo, eu preciso deixar ela viver o luto. Eu preciso deixar ela viver essa dor, né? Eu preciso deixar ela viver essa dor, né? E a gente vive muito isso. A gente precisa deixar nossas ovelhas viverem a dor existencial delas. É óbvio, elas precisam saber que eu tô ali, né? Várias vezes eu escrevia no WhatsApp, eu tô aqui, o que precisar, né? Eu me fiz presente, mas eu não podia roubar a dor dela, porque ela precisava viver a dor dela, né? Então, nessa arte de acompanhar almas, né? Eu preciso também aprender que a minha ovelha, ela precisa viver a dor, né? Viver a dor, né? Qual o maior erro de um pai e de uma mãe? Quando ele não deixa um filho viver a dor, se frustrar. Aquela criança, ele vai se tornar um adulto fraco, de um eu fraco, né? Então, diante de um desafio emocional, uma ovelha que acabou o namoro, uma ovelha que perdeu um pai, uma mãe, eu preciso estar perto. Ela precisa saber que eu estou do lado. Posso explicar a ela que o que ela está vivendo, porque ela vive um momento forte de estresse. E aquilo de fato danifica a psique, a mente, as emoções. Mas eu preciso deixar que ela viva. Eu preciso dizer, eu tô aqui, mas tu tem que viver, vai passar, né? Preciso, sei lá, rezar, acompanhar, sair um pouco com ela, mas tem horas que eu preciso também deixá-la só, porque só sozinha ela vai o quê? Provocar resiliência nela, certo? Então, pensa nisso, tá bom? A gente não pode, gente, como pastores, educadores, formadores, a gente não pode, digamos assim,
querer todo mundo grudado a nós. Não, isso não é amor. O amor é gerar autonomia. Autonomia. Autonomia não é individualismo, é autonomia. Certo? Então, pensa nisso. E aí eu queria terminar com uma frase que eu gosto muito, que fala sobre saúde, tá bom? E o meu tempo está acabando, a gente vai deixar outras coisas para um outro momento, como a questão de rede social. Mas eu queria terminar com essa frase de um francês, Dejoux, médico, psicólogo, estudioso, e ele diz assim: a saúde mental não é seguramente a ausência de angústia, nem o conforto constante e uniforme. A saúde é a existência de esperança, das metas, dos objetivos que podem ser elaborados. É quando há o desejo. O que faz as pessoas viverem é o desejo e não só as satisfações. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é mais possível, né? Então, a saúde emocional, ela não é uma uniformidade, uma ausência de dor, não é isso. Mas é a gente provocar nas pessoas que a gente cuida o desejo, a resiliência, a coragem, a intrepidez, né, de querer viver, de querer dar o melhor, né, de querer viver a dor, de querer viver o desafio familiar, né, o desafio de vários aspectos. Quando a gente planta essa sementinha de desejo, você vai conseguir, né? Você tem força, né? Vamos ser resilientes, certo? É isso a saúde, tá bom? E aí vai ter dias de choro, de alegria, mas ele vai construir um eu forte. E a gente, como pastores, vai estar sendo fiel à nossa missão de cuidar e de cuidar bem. Um abraço, espero que você reflita sobre tudo que a gente falou, tá bom? O teu dom de cuidar é muito especial, certo? Que você possa prosseguir na sua missão. Um abraço.